Olá, turma. Bom dia, boa tarde, ok? Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando, né? Que são os CENTIPs, né? Sistema sensorial. Estamos aqui já, ó, no capítulo 12 do livro de vocês, tá? Praticamente já estamos. Para finalizar, né? Vamos falar aqui, ó, sobre o olfato, tá? Página 39. Próxima aula nossa, eu vou comentar os exercícios, viu? Anteriores que esta semana e semana passada, né, a gente acabou não resolvendo por causa do revezamento e do apagão, né, que ocorreu aqui na nossa cidade. Então fica meio difícil, né, cobrar atividade para alguns alunos que na sua casa não tem energia, eu estou passando por revezamento, né, pelo rodízio, né. Então, na nossa próxima aula eu vou comentar todas elas e na próxima semana eu já vou ter um vídeo de revisão, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem mensagem, tá? Nesta aula aqui nós vamos falar sobre o olfato, ok? Então, turma aqui, ó, capítulo 12, Sistema Sensorial, parte 3, ok? Vamos falar do olfato, né? Tão agradável, tão bom, principalmente na hora do almoço, né? Quando você sente, né, o cheiro daquela comida bem saboroso, e você já fica com água na boca, né? Até para falar em olfato, eu tô querendo até gripar. E você já percebeu que quando você está gripado, você não consegue sentir o gosto do alimento, né? Por que você não consegue sentir o gosto do alimento? Porque o olfato e o paladar, eles trabalham em conjunto. Então, quando você está gripado, né, os seus órgãos sensitivos do olfato, eles estão cheios de mucosa, né, cheios de muco. Então, você não consegue perceber o cheiro, mandar informação para o cérebro, também você acaba não sentindo o gosto da comida, né? Como está escrito bem aqui, ó. Pode-se dizer que o sabor é o resultado das impressões que temos por meio do olfato, o cheiro, e do paladar, que é o gosto. Esses dois sentidos são fundamentais para a vida humana e estão diretamente relacionados. Isso pode ser claramente percebido quando estamos resfriados. Nesse caso, temos a sensação de que os alimentos perdem o sabor, né? Com certeza alguém já deve ter passado por isso, né? É igual um dos sintomas, né, um dos sinais do COVID, também é a perda, né, do olfato, né, por causa da infecção das vias aéreas, né, pelo vírus, né, e pela secreção que acaba fazendo com que haja liberando, e as células olfativas, que ficam mais aqui em cima, elas ficam cheias de muco, aí você não consegue distinguir, você não consegue, estou comendo essa comida que ela está insossa, não tem sabor, né, acaba acontecendo. E o sentido do olfato, ele é o primeiro, tá, que acaba sendo desenvolvido, ó, quando nós nascemos, né? Quando a mãe está lá produzindo, né, amamentando, na verdade, ela vai amamentar, produzindo leite para amamentar aquele bebê. Essa mãe, ela está produzindo hormônios, ela está liberando hormônio, né? Ocitocina, entre outros. O que que ocorre lá nessa liberação de hormônios? O bebê, ele percebe, ele sabe qual é o cheiro da mãe, ele já consegue identificá-lo, ele já fica um elo de ligação. Então, um dos primeiros sentidos a se desenvolver quando o bebê nasce, quando nós nascemos, é o olfato. A gente consegue perceber o cheiro da nossa mãe. E a mãe também ela consegue perceber quando é o cheiro do seu neném, quando é o choro dele, ok? E o corpo humano, ó, contém cerca de 25 milhões de células olfativas. Os mais variados odores ficam registrados em nossas lembranças e provocam algum tipo de sentimento, que pode ser bom ou não, né? Isso ocorre porque o olfato é traduzido na mesma região cerebral em que se concentram as células, entre onde se concentra, né, a memória e as emoções. Então, aonde o olfato ele vai ser interpretado é o mesmo local onde está as emoções, né? A parte do nosso sistema límbico lá, que é relacionado à memória e às emoções. Tem até uma história para vocês. Tem perfume, né? Tem um perfume aí. Quando você é mais novo, né? Quando você é adolescente, você tem sempre aquela primeira apaixonite, né? Se apaixonar, principalmente na adolescência. Aí tinha uma menina na época do ensino fundamental, lá na Chieta, ela usava um perfume. Aí era apaixonado por ela na época, né? Fala até baixo para a mulher não ouvir. Aí esse perfume ficou marcado, né? Primeira paixão ficou marcado. E olha, muito tempo, eu nem lembrava mais dessa menina, nem lembrava mesmo.
Aí uma vez eu estava, acho que na rua, no shopping, não lembro aonde, e passou, né, um casal e essa mulher estava usando esse mesmo perfume. Aí eu lembrei, veio uma recordação de 15 anos atrás, de 16, 17 anos atrás, e eu lembrei, por causa daquele perfume, eu nunca mais tinha sentido aquele perfume. Então, eu senti o cheiro daquele perfume e veio minha memória lá do ensino fundamental, quando eu estudava lá na Chita, tinha 12, 13, 14 anos, acho 13, 14 anos, na época, ok? Então eu acabei lembrando, né? Então ocorre cheiro de comida, cheiro da nossa casa, cheiro de perfume da nossa mãe. Por exemplo, a minha irmã, outra história, a minha irmã, ela não gosta do perfume Malbec, então quando eu usava, ela não gostava, porque lembrava um ex-namorado dela, né? Que eles não se deram bem, né? Por isso que é ex. Então toda vez que eu passava com Malbec perto dela, ela ficava com raiva, porque recordava esse ex-namorado dela, né? Mas, por exemplo, assim, você consegue perceber o cheiro da sua casa? Não. Mas se uma pessoa for aí visitá-lo, ela vai perceber, ela sabe qual é. Agora, se você viajar, passar dias, né, ou meses, semanas fora da sua casa, quando você retorna, você percebe qual é o cheiro da sua casa. Só que com o tempo você fica acomodado, seu olfato acomoda e não precisa ficar todo o tempo interpretando aquele cheiro que você já está acostumado. É por isso que quando seu pai, sua mãe entram no quarto, você fica lá trancado, aí você joga a roupa suada, roupa suja, aí o quarto está fedorento, né? Aí seu pai e sua mãe, meu Deus, que cheiro é esse? Tá insuportável aqui, tá só, como diz os outros, nhaca, né? Essa caatinga, né? Não é a caatinga lá do Nordeste, ok? Mas tá só suor, tá só odor, né? Desagradável aqui. Então você já está habituado com aquele cheiro do seu quarto e a sua mãe, a seu pai, irmão, quando entram lá, eles conseguem perceber, né? Que é um cheiro diferente, um cheiro desagradável. Você consegue perceber o cheiro da sua mãe, do seu pai, você sabe as características, a gente consegue identificar, né? Pode ter dois, você coloca lá sua, como até falei na aula anterior, quando a gente estava falando sobre a voz. Se você colocar a sua tia, né, se fossem gêmeas ou parecidas, você irá, mesmo se ela chegar perto de vocês e você tiver, né, com os olhos vendados, você chegar perto delas, você vai conseguir identificar quem é sua mãe e quem é sua tia, porque você consegue sentir o cheiro, ok? Então, isso vai nos recordar momentos bons ou momentos ruins, né? Isso fica marcado na nossa vida porque o mesmo local aonde é responsável por guardar nossas memórias e as nossas emoções é o mesmo aonde vai interpretar, né, esses odores, né, quando a gente perceber. Ó, mesmo tendo tantas células olfativas, o ser humano tem um olfato pouco desenvolvido em comparação com os animais. Essa diferença é explicada pelo fato de que eles dependem desse sentido para sobreviver, e nós não. Quando sente o cheiro de um leão, por exemplo, as gazelas fogem antes do ataque. Os tubarões e as cobras localizam as presas com o auxílio do olfato, né? Os ratos e as baratas usam esse sentido para encontrar alimento. Então, o olfato ele consegue, né, tudo para a sua sobrevivência ou para fugir de uma presa, ou para você capturar, opa, para você fugir de um predador, ou para você capturar uma presa, ou então para você buscar alimento, ou então para você se localizar em determinado local. Então, o olfato ele varia de espécie para espécie. Para nós, ele não é tão importante, não é totalmente desenvolvido, né? Quanto para outros que precisam desse, né? Para sobreviver, ok? Continuando, ó. Porque algumas coisas não têm cheiro e outras têm. Opa, acabou diminuindo aqui. Tá. Só agitar. Opa, voltou tudo. Quero dar um zoom. Agora. Porque algumas coisas têm cheiros e outras não, né? Quando estudamos a respeito das propriedades da matéria, vimos que o odor é uma característica específica, ou seja, a substância pode apresentar odor ou não, né? São inodolores, né? Então você não consegue perceber o odor de determinada substância. Algumas têm cheiros e outras não, né? Então vai variar de cada elemento, cada partícula, cada substância que assim a gente consegue identificá-los ou não.
Por exemplo, se você for no posto de gasolina, no momento que o cara colocar lá no tanque, você já consegue, né? Partículas, né? Elas se dissipam, né? Elas se evaporam muito rápido, então você consegue logo perceber aquele cheiro de gasolina. Determinado cheiro e você não consegue, o cara tá lá mexendo e estou sentindo, né? Então, acaba acontecendo. Então, varia de partícula para partícula. E tudo aquilo que tem cheiro cheiro, né? Apresenta na própria composição as chamadas substâncias voláteis. Por exemplo, uma substância líquida que vaporiza a temperatura ambiente é volátil. O vapor produzido pelas substâncias liberado no ar é detectado pelas nossas narinas e processado no cérebro, né? Resultando no odor, como eu falei, da gasolina. Por exemplo, né? Não sei se já deve ter passado aqueles caminhões, né, que transportam boi, búfalo, né? Lá tá só metano, né? Só das fezes dele. Ele passa, ele vê que, né, você não sentiu o cheiro. Alguns segundos depois vem, né, trazendo consigo lá aquele cheiro, né, desagradável. Para uns não, para uns é bom. Por exemplo, eu gosto porque me lembra a minha infância, quando eu ia para o terreno do meu avô, que ele criava gado, e tocou do pasto. É um cheiro meio desagradável, mas ele é bom porque traz boas memórias, né? Quando eu ia sempre no terreno do meu avô, ok? E vale destacar que certas substâncias, como por exemplo, uma deliciosa pizza quentinha, liberam uma maior intensidade de vapores quando são submetidos a temperaturas mais elevadas. Outras, como a água, não estimulam nossas células olfativas, né? Então, quanto mais quente, maior vai ser a percepção desse odor, né? Você já deve ter percebido isso. Se você está em um local onde tem um mau cheiro, onde tem um odor desagradável, você consegue perceber se a temperatura estiver mais elevada, né? Se a temperatura estiver muito quente, aí que você consegue perceber mesmo e pode acabar ficando até tóxico para você ficar respirando, ok? E lembre-se, volatilidade e evaporação não são a mesma coisa. Evaporação é passagem do estado líquido para o gasoso devido à ação do calor, né, do sol, e a movimentação do ar sobre a superfície dos rios, lagos, mares e das roupas estendidas no varal. Esse processo ocorre lentamente, mais ainda em dias frios, né? As substâncias voláteis passam do estado líquido para o gasoso à temperatura ambiente, ou seja, sem necessitar da ação do calor, do sol ou dos ventos. As substâncias voláteis, ela irá passar automaticamente. Como sentimos os cheiros, né? O principal órgão do olfato é o nariz, logicamente, que é formado pelas seguintes estruturas, né? Você tem a pirâmide nasal, estrutura, né, visível e proeminente da face, né? Aqui, ó. Ok? Você tem as narinas, né? São os orifícios de entrada do ar, são duas, né? Você tem um par. E cavidades nasais, são fendas internas do nariz, por onde, né, vai o odor, o ar vai bater e fazer com que entre, né? E aqui você tem um septo nasal, uma estrutura, né, cartilaginosa que separa a cavidade nasal, né? Você, quando coloca dentro do nariz, você já deve ter percebido, né, que há um septo que irá separar, né, o lado esquerdo de um lado direito. Continuando, ainda aqui, ó, desvio do septo, né? O septo nasal é uma estrutura constituída de cartilagem e o osso que serve como base para as demais partes que compõem o nariz. Em condições normais, ele divide as narinas, né, exatamente ao meio. Porém, em certas pessoas, isso não acontece, né? Nesses casos, diz que o indivíduo apresenta um desvio de septo. O sintoma mais comum desse desvio são um acúmulo de secreções em apenas uma das narinas, sensação de nariz entupido, sinusite, dor de cabeça, dificuldade para dormir. O tratamento depende do nível de obstrução das narinas e da intensidade dos sintomas. Os casos mais simples, né, são tratados com medicamentos e os mais complexos com cirurgia corretiva. O filho da minha cunhada, ele tinha desvio, era assim mesmo. O nariz dele era um pouquinho mais pontiagudo aqui em cima e era um pouquinho mais pulado, assim, dá para perceber. Parecia quando o cara tá lutando UFC, né, pega um soco, o nariz acaba deslocando por causa do septo. Já viu lá? Aí o cara fica, aí ele vai lá, coloca no lugar, né? Ele ajeita o septo, não é o outro, tá? Quando ele tá lá, desloquei o nariz, aí pega lá e aí ajeita, né? Rapidinho, né? Ele ajeita o septo. E esse filho da minha cunhada, ele teve que fazer processo cirúrgico. Tá? O desvio dele era muito proeminente, era grande. Ele tinha muita dificuldade para respirar. Geralmente tá. Aí ele teve que fazer uma cirurgia de correção, né? O septo dele ficar corretamente
reto, né? Então, aí ele já conseguia respirar normalmente, já não tinha acúmulo de secreções no lado. A pessoa, quando você está gripado, um dos lados do nariz não fica obstruído, já não é uma sensação horrível. Imagine isso praticamente todos os dias da sua vida, ok? Então ele ficava assim, dificuldade, você vai ter dificuldade para praticar atividade física, para determinados esportes. Então, ele teve que fazer um processo cirúrgico. Agora, se for uma situação mais básica, aí não precisa, né? Então, já a utilização de medicamento, mas o dele, como era muito proeminente o desvio, ele tinha dificuldade para respirar, aí ele acabou fazendo esse processo de cirurgia. E turma, a gente tem um bulbo, né, olfativo, bem aqui, ó, o bulbo olfativo. Qual é a função do bulbo olfativo? O bulbo olfativo é onde chegará os odores, vai chegar nesses neurônios e os neurônios mandam, né, para o encéfalo, para que o encéfalo ele traduza, ele perceba aquele odor, tá? Então é por isso, ó, quando você está gripado, o seu muco, o seu bulbo olfativo está preenchido de muco. Aí você não consegue perceber o cheiro, né, do alimento, e também você não consegue perceber os odores, tá? Então esse bulbo olfativo, a principal função dele é captar o odor e mandar a informação para o encéfalo para que ele interprete e você consiga identificar a determinada substância, né? E o sistema límbico, né, que recebe os impulsos elétricos gerados pelo odor, é também responsável pelas emoções e pelas memórias curtas. Por esse motivo, os cheiros nos remetem a lembranças boas e ruins, né? Eu dei exemplo para você lá do Malbec, né, de outros perfumes que você acaba lembrando. E você sabe do nariz, funções dos pelos do nariz, né? A gente sabe que a principal função do pelo do nariz é umedecer, tá? E filtrar, fazer com que o ar ele entre umedecido, né? Para que facilite a hematose, que é a troca gasosa que ocorre lá no pulmão. Entra o oxigênio, o O2, e sai o dióxido de carbono, né? Que é o CO2. Então, por isso que não é bom você respirar pela boca, porque não entra filtrado, não entra umedecido, ok? E vai entrar partículas, bactérias, micro-organismos quando você respira pela sua boca. Então, o correto é respirar pelo nariz, porque tem espelhinhos, que a principal função desses espelhinhos no nariz é filtrar e umedecer. Ah, por isso que eu fico com remela. Né? Você fica lá aí você tem que fazer tirar, né? Não em público, né? Vai no banheiro, cotonete, né? Se for mais higiênico, tira com cotonete, né? Então, soa, é melhor que você tem que fazer, porque vai ficando aquele resto de secreções, acúmulo de poeira, acúmulo de micro-organismos, ok? Continuando. Ainda aqui, ó, texto complementar, leio para vocês. Olfato animal. A capacidade olfativa dos animais é variável. Algum deles, o olfato é mais aguçado do que nos seres humanos. Vejamos a seguir alguns exemplos, né? Insetos, caranguejos, aranhas e escorpiões apresentam nos membros, né, na cauda, na antena, estruturas ciliadas que captam as partículas de odor, facilitando a localização do alimento, tá? Então é assim que eles conseguem perceber, tá? Como a visão deles não é totalmente apurada, então eles precisam de outros sentidos para que eles consigam localizar determinado alimento, determinada presa, determinado predador. Okay? Ainda aqui, ó, a língua bifurcada da cobra e dos lagartos é utilizada não só para a percepção de sabores, mas também para a captação de partículas e de odores, né, e animais localizados. Então, o que ele faz? Ele pega as partículas e joga para a narina, tá? Por isso que ela joga, ela está jogando as partículas. Se você vê lá, ela está jogando essas partículas que é para ela perceber, tá? Então, geralmente, aqui, ó, a língua de lagartos e determinados escamados, né, de cobras aqui, o que ele faz? Pega e joga o odor para suas narinas para que ele consiga perceber, localizar determinada presa, né? Os tubarões têm, né, em suas narinas células sensoriais que são ativadas quando a água passa por elas. Esse sistema olfativo singular permite que eles detectem pequenas quantidades de sangue a distâncias consideráveis, né? De acordo com o biólogo Daniel Pereira Rocha, um grande tubarão branco seria capaz de detectar uma única gota de sangue em uma piscina olímpica. É verdade, você já deve ter assistido o filme, você já deve ter assistido determinadas séries, documentários, que quando cai sangue na água, né, no oceano lá, o tubarão ele consegue, ele vai diretamente, ele consegue perceber, ele sente a distâncias, ok?
ele consegue perceber até quilômetros e ele vai em direção àquele alimento, ok? Então ele consegue buscar. Então é totalmente desenvolvida a narina dos tubarões. Uma parte mínima do nosso suor pode cair no solo e deixar vestígios de moléculas produzidas pelo nosso corpo. Os cães farejadores conseguem sentir esse rastro de longe. Mesmo depois de algum tempo, o olfato desses animais é altamente desenvolvido. Por esse motivo, eles são treinados para identificar pessoas, locais e objetos, né? Então, os cães farejadores, como eles trabalham também, né? Tem que ter um trabalho para que haja, né? Uma melhor identificação e uma memória por esses animais, ok? Então, por isso que eles trabalham lá, principalmente junto com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas principalmente com a Polícia Militar e Civil em aeroportos, né? Para que façam a identificação de determinadas substâncias. Então, eles estão sempre treinando, tá? Tem um documentário, se você quiser pesquisar, ele é meio triste, que ele fala sobre cães farejadores, né? Quando eles ficam um pouquinho mais velhos, eles não podem ser adotados, eles não podem ser doados, né? A única solução que tem para eles é o sacrifício. Então, eles são mortos. Eles não ficam na corporação, eles não são doados, ok? A maioria lá acaba sendo morta. Continuando. Qualidade do ar e problemas respiratórios, né? Cada vez mais o planeta tem sido afetado negativamente pela ação humana. Entre os principais problemas que causamos no ambiente está a poluição, que, em termos práticos, corresponde a qualquer tipo de matéria ou energia que prejudique a saúde dos seres vivos e provoque a degradação dos locais em que eles vivem, né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, a nossa cidade ela é bastante poluída, né? Tanto no ar, sonoramente, na água, do solo, tá? Então, a poluição da água, poluição sonora, poluição do solo, você consegue perceber nas grandes cidades, pequenas cidades, né? A população não tem uma higiene, né? Não tem uma educação ambiental, então acaba poluindo, e isso traz prejuízo, né, para a nossa respiração. Muitas pessoas, por exemplo, que vivem em cidade grande, têm problema respiratório. Se você for pesquisar, lá em São Paulo, muitas pessoas têm problema respiratório devido à grande poluição, à quantidade de poluição que tem na cidade. Por isso que às vezes é bom ir para o interior, ir para o campo, né? A gente sente aquele ar puro, a gente não sente aquele ar poluído, você sente até o seu pulmão melhor, você se sente melhor, é muito mais agradável, ok? E a poluição se origina de processos industriais e de geração de energia, das queimadas e da emissão de substâncias nocivas por veículos. Todos esses fatores estão associados ao lançamento de poluentes na atmosfera e compromete não só a saúde humana, mas também o equilíbrio ambiental. A qualidade do ar depende da quantidade de poluentes físico-químicos existentes, né, na atmosfera de cada local e devido à emissão de substâncias nocivas em inúmeros lugares e em níveis cada vez mais elevados, a qualidade do ar, a quantidade de pessoas doentes e a demanda de serviços médicos e medicamentos tem aumentado significativamente, acarretando prejuízos econômicos ao Estado, como consequência visualmente de números de doenças e necessidade e a necessidade de mais medicamentos, né, médicos e hospitais. Crianças, idosos, grávidos, doentes crônicos, como por exemplo asmáticos, né, e praticando atividade física ao ar livre, compõem um grupo mais propenso a doenças relacionadas à poluição. Então, essas pessoas ficam expostas a essa poluição, então, com certeza, com o tempo, vai trazer prejuízo, né? Vai acarretar algum problema para a sua saúde. Tá? E a poluição do ar afeta amplamente o organismo, causando, em especial, problemas respiratórios, asma, bronquite, enfisema e câncer pulmonar. Esses efeitos são percebidos, inclusive, nas regiões em que a taxa de emissão de poluente atmosférico não excede o nível considerado normal. Né? Para reduzir o poder de ação das substâncias prejudiciais, é necessário o plantio de mais árvores, pois os vegetais absorvem da atmosfera o gás carbônico, que em quantidade demasiada é poluente, concentra a umidade e regula a temperatura, melhorando a qualidade do ar e a saúde das pessoas. Então é importante, né? Por exemplo, aqui em Macapá, não tem um planejamento, né, para a arborização da nossa cidade. Quem já foi em Curitiba, ou então já viu lá, que é uma cidade modelo, uma cidade bonita, se você for andar, bastante árvores,
É uma cidade arborizada, aquilo melhora o clima, deixa mais agradável, não deixa tão poluído, abafa, né? Até tira a poluição sonora, melhora o ar, ok? Você se sente melhor. Então, é importante que haja, né, o plantio de árvore. Falar em poluição, não sei se vocês acompanharam o noticiário, teve um menino, né, um rapaz lá em Santana, acho que foi em Santana, que acabou falecendo, né? Ele tinha um gerador, aí ele colocou para gerar energia, né? E acabou liberando determinados gases. E ele inalou esses gases, então ele acabou morrendo, né? Ele não conseguiu respirar, porque a quantidade dos gases lá que aquela máquina estava liberando era maior que a quantidade de oxigênio. Então ele acabou morrendo asfixiado. Teve uma, início do ano, né, teve uma família que chegou da Disney, vendo no G1, né? Mas lá de São Paulo, era Osasco. Essa família chegaram cansados, aí para ir para fora, né, é tudo gás, né? Gás encanalado, né, no encanamento. E ele ligou o chuveiro, né, que é para esquentar, né? Chuveiro a gás, não era elétrico. Aí acho que quebrou uma peça, se não me engano, e vazou o gás. E a porta do banheiro ficou aberta. Aí, o que que aconteceu? Todo mundo chegou cansado e foram dormir. Chegaram à tarde, foram dormir. Né? Um voo cansativo, Estados Unidos, Brasil. Aí, quando eles foram dormir, apagaram, né? Ficaram lá dormindo e o gás ficou vazando do banheiro. Com o tempo, o gás preencheu toda a casa e a família toda morreu. Era um casal, né? Era o pai e a mãe e tinham 3 filhos. Os 3 filhos vieram a falecer asfixiados. Os vizinhos perceberam aquele cheiro forte, pensando que fosse botijão de gás vazando, chamaram o bombeiro. E quando o bombeiro verificou, bateu a porta, ninguém foi identificado, tiveram que fazer o arrombamento e verificaram que tinha já uma pessoa, né, uma criança desmaiada, né, já estava morta na sala e depois encontraram o resto da família. Então tem que ter todo o cuidado. Se você estiver em locais fechados e tiver determinadas gases poluentes sendo liberados, CO2, né, o CO, tanto o dióxido de carbono, principalmente o monóxido de carbono, que ele faz com que não haja, né, circulação do oxigênio no nosso organismo, acaba sendo prejudicial. Você pode vir a morrer asfixiado. Então, se você estiver num local fechado, né, e estiver liberando determinados gases, é bom você sair. É por isso que quando tem um incêndio, as pessoas já vêm logo a ter problemas pulmonares, respiram muito gases, né, muita fumaça, aquela fumaça preta, um bom óxido de carbono, dióxido de carbono, principalmente o monóxido, aí acaba tendo problemas pulmonares pelo excesso de gás que ela acabou inalando. Então, se você estiver num local fechado e tiver a liberação de determinados gases, você tem que sair, viu? Saia, não fique lá, porque você pode vir acabar falecendo, ok? Morrendo asfixiado. Isso é sério, é muito perigoso. Isso aqui a gente vai fazer depois, ok? E vamos, pessoal, falar aqui do paladar, ok? Teste. Eu vi a câmera aqui, deu uma travadinha, mas acho que continua normal, né? Você já assistiu algum programa de TV relacionado à culinária, no qual foram feitos diversos pratos? Com certeza. MasterChef, eu esqueci aquele da Globo, que é novo, né? Top Chef, não sei. Tem vários, né? Tem na Sky também, tem vários. Hell's Kitchen, tem outros lá. Né? Só de ver os alimentos sendo preparados já ficamos com água na boca, não é verdade? Imagine então se pudéssemos sentir o cheiro deles ou quem sabe saborear. Já pensou? Com o tempo eles querem fazer com que a televisão transmita o odor do alimento. Mas daqui a pouco eles conseguem. Né? Os japoneses e chineses querem criar isso. Com o tempo você vai conseguir perceber o cheiro daquela comida que ele está percebendo. E lógico, né? Quanto mais bonito for o prato, mais agradável ele é, né? Nós já vamos começar a comê-lo com os olhos, ele já é agradável. Você gosta de fígado? Não, né? Quem gosta, pode. Quem não gosta, né, professor? Não gosta. Por exemplo, eu não gosto de fígado. Aí você está lá e pede um para quem come carne, né? Vou dizer para quem come carne. Aí você pede lá um bife normal. Aí você, ai meu Deus, estou saboreando, você já está imaginando, está com fome. Aí chega lá um bife de fígado, você já fica triste porque você queria um determinado alimento e chega outro. E o paladar,
ele varia de pessoa para as pessoas. Alguns têm um paladar mais apurado e outros não. Um dia desse eu fui tomar um suco, né? Eu nem sei do que era. Estava na oficina com um colega meu, né? Furou o pneu do carro dele, a gente parou na oficina e tinha um suco lá, eu tomei. Nem ele também conseguiu identificar, a gente nem sabia. Era meio rosa lá, não era nem Guaraná Jesus, mas era um suco lá também. Tem suco aí, pega aí. Eu não consegui identificar, nem ele não conseguiu interpretar. Ok? Continuando aqui, turminha. Ó. Em Singapura, um grupo de cientistas está desenvolvendo um simulador capaz de transmitir o sabor dos alimentos por meio de impulsos elétricos, os quais são emitidos quando o dispositivo é tocado com a ponta da língua. Ou seja, no futuro será possível provar o alimento virtualmente. Aí você está lá assistindo um programa de televisão, MasterChef, aí você vai lá, lambe, né? Você lambe a TV e você vai conseguir perceber o gosto, né, do alimento virtualmente. Já pensou uma coisa dessa? Aí vai querer comer a televisão, né? Essa barra de morder a tela de LED, ok? Mesmo com os olhos vendados, conseguimos perceber se o alimento é doce, salgado, azedo ou amargo, ou apresenta uma mistura desses sabores. Tal capacidade de identificação é chamada de paladar, e o principal órgão associado a esse sentido é a língua. Assim como os olhos, as orelhas e o nariz, a língua também apresenta células especiais para a captação de estímulos externos, né? Elas ficam agrupadas em pequenas saliências conhecidas como papilas, né? Alguns falam, né, papilas, né, somente de papilas, outros chamam de pontos, né, botões gustativos, ok? Você pode ouvir alguém, ó, como eu falei aqui, ó, papilas gustativas e botões gustativos, que é por ele que a gente consegue perceber. Por quê? Porque, turma, nas papilas, nos botões gustativos, é lá que tem a identificação de sabores, o amargo, o doce, o ácido, o azedo, o salgado, tá? É por lá que a gente consegue perceber. Olha aqui, ó, papila gustativa e botões gustativos. Você tem as papilas circunvaladas, né, que são as últimas, que elas são bem maiores. Você tem papilas foliadas, que ficam no lado, e você tem as papilas fugiformes, que são bem sensíveis e você consegue queimá-la com bastante facilidade se ingerir algo quente, né? Não tão quente, mas um pouquinho morno, quente, você consegue queimadas. E aqui, ó, tem um botão gustativo, aonde você tem terminações nervosas. Quando o alimento cai aqui, os botões gustativos, eles mandam informação, ó, para as terminações nervosas, para esses neurônios que irão mandar informação, ó, para o seu encéfalo, e ele irá interpretar e você conseguirá identificar aquele sabor, ok? Se é ácido, se é amargo, se é doce ou se é salgado. Durante muito tempo, pensou-se que havia na língua regiões específicas para a identificação de cada tipo de sabor. Atualmente, sabe-se que todos os sabores podem ser reconhecidos em qualquer parte da língua e que existam papilas, né, gustativas, né? Então, toda a língua ela vai ter as estruturas, ok, das papilas. Na avaliação de vocês, né, eu vou mostrar no próximo slide da nossa próxima aula. Deixa eu ver. É porque não tem aqui, não tem. Não, não tem aqui. Vai cair uma imagem na prova de vocês. Meu Deus, está travando. Que eu falo aqui, ó, tá? Das papilas gustativas. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, celular, fosse minha língua. A ponta dele fica o doce, tá? Aqui nas laterais, aqui embaixo, assim, bem aqui, ó, fica o salgado, mas aqui em cima fica o azedo ou o ácido, e aqui atrás, ó, perto da epiglote, fica, né, o amargo, ok? Então, é por isso, aqui, na verdade, aqui é o azedo, né, ou ácido. É por isso que quando você escova o dente, você come determinado alimento, você consegue, né, se ele for ácido, você consegue, trava bem aqui, já comeram alimento que travou bem aqui, né, porque a gente tem papilas gustativas ácidas, azedas, que ficam bem aqui mais atrás. Mas aqui no lado é o salgado, na ponta é o doce e lá no final é o amargo. Ah, professor, é por isso que quando eu tomo determinado remédio, se eu colocar ele na ponta da minha língua, mais embaixo, eu não consigo perceber o amargo. Mas quando eu vou engolir, aí eu sinto aquela travada, né? Então,
É por isso. Mas as papilas, elas estão totalmente direcionadas, tá? Você tem ela na parte da língua. É igual um bombons que uma vez um aluno me deu aí no colégio, aluno da tarde. Foi de sexta da tarde. Era aqueles plutonita, né? São os bombons ácidos. Né? Se você pegar e você quebrar, colocar na ponta da sua língua, você não consegue perceber que ela é acidez. Mas como a sua língua, a sua boca está totalmente com saliva, aí é espalhado rapidamente e assim você consegue, né, perceber aquele ácido, aquele bombons, né? Horrível. Tá? E se uma papila gustativa fosse aumentada inúmeras vezes, veríamos uma estrutura parecida com a da ilustração a seguir, né? Com células com microvírus, né, semelhante a cilos, que captam a substância química dos alimentos, originando impulsos elétricos que são transmitidos das terminações nervosas, neurônios, ao cérebro, onde são interpretados, produzida a sensação, né, do paladar. Então, está aqui a estrutura de uma papila gustativa, bem ampliada, ok? Como eu falei, ó, nervo aferente, você vai ter os nervos, né? E a partir desses nervos, ele vai comunicar, levar essa informação através do neurônio para o encéfalo e ele fazer a interpretação. Ó, note que, novamente, estamos falando a respeito do sistema conectado, no qual o cérebro é responsável pela tradução dos odores e dos gostos por meio dos sinais químicos provenientes dos alimentos em região específica, né? O córtex olfatório e o córtex gustativo. Então, o córtex olfatório e o córtex gustativo, eles trabalham junto. Por isso, quando você está gripado, você não consegue perceber o cheiro nem o gosto do alimento. E o olfato e o paladar são considerados sentidos químicos, pois são estimulados por substâncias químicas detectadas por células sensoriais químico-receptoras. No primeiro caso, ao se propagarem pelo ar, tais substâncias penetram nossas narinas. No segundo, elas são liberadas pelos alimentos, quando eles entram em contato com a língua. Em ambas as situações, essas substâncias são traduzidas pelo cérebro como odor e sabor, respectivamente. Aí você conseguirá perceber. O quinto sabor, que é o mais central, né, que chama de umami, ok? Quando se fala em sabor, estamos acostumados a pensar em quatro: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Tá? O azedo também é chamado de ácido. Entretanto, a comunidade científica reconhece a existência de outro, o umami, descoberto no Japão no início do século passado. O umami é percebido por mais tempo após a deglutição e ocasiona intensa salivação. Está associado a uma substância denominada glutamato, encontrado naturalmente em algas, tomates, cogumelos e ervilhas, no queijo parmesão e no shoyu, entre outros alimentos. Um grupo de cientistas utilizou células manipuladas em laboratório para tentar identificar os receptores gustativos que são associados pela percepção desse sabor, mas essa pesquisa não forneceu resultados satisfatórios. Novos estudos estão sendo realizados, né, em rato e posteriormente envolverão testes em humanos. Então eles falam que o umami ainda é mais encarregado pelo processo, né, da salivação. Okay? Muitos falam que ele nem conseguem perceber determinados sabores. Okay? E, turma, a gente vai ficar bem aqui, ok? A próxima aula eu continuo aqui, senão já praticamente eu vou finalizar o livro de vocês. Tá? Então, está falando que só faltava falar para vocês do paladar. Se a gente tivesse sala de aula, a gente ia fazer uma prática, né, sobre o paladar, ia vendar todos vocês e vocês iam experimentar determinados alimentos, determinadas substâncias e vocês identificar. Fazer uma competição. Mas como não tem, né? Infelizmente, a gente vai ficar aqui só no conteúdo. Ok, turma? Então, ó, próxima aula eu continuarei daqui e também irei comentar os exercícios de páginas anteriores e da próxima página, beleza? Então, turma, vamos falar com vocês, para o vídeo não ficar tão extenso também, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem. Quem quiser ir fazer atividade, professor, estou com tempo disponível, então, aqui em casa tem energia, então a gente não está tendo dificuldade, né, na questão energética, né, do fornecimento de energia. Você pode ir fazendo, aí você pode estar enviando no WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem. Cuidem-se, saudades de vocês. Espero que tudo se normalize e a gente possa ter pelo menos um encontro no Zoom, né? Para a gente se ver e conversar. Ok, turma? Tchau, abraço, até a nossa próxima aula. E não esqueçam, matrículas ainda estão abertas, ok? Tchau.